Salmo 22, a triste queixa de Jesus Cristo sobre a retirada de Deus. O Salmo 22 é uma exploração bíblica do sofrimento e da redenção através dos olhos de Jesus Cristo. Junte-se a nós para um exame do Salmo e sua mensagem atemporal de esperança e graça em meio à dor e ao desespero. Este salmo é considerado uma lamentação, expressando sentimentos de desamparo e angústia, mas, em última análise, voltando-se para Deus em busca de conforto e proteção. O Salmo 22 é um belo e poderoso testemunho da força e resiliência da fé em Deus. Neste vídeo, daremos uma olhada acadêmica e histórica no Salmo e seu significado através dos tempos. Você obterá uma compreensão mais profunda dos temas de sofrimento, esperança e redenção e descobrirá o poder da graça e misericórdia de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, ao nos reunirmos para estudar o Salmo 22, pedimos sua orientação e sabedoria. Que as palavras deste Salmo aprofundem nossa compreensão de seu amor e misericórdia. Que traga consolo aos que sofrem e esperança aos que estão perdidos. Oramos para que o seu Espírito fale aos nossos corações e que o sermão nos inspire a viver uma vida que lhe agrade. Em nome de Jesus, amém. Salmo 22. Ao chefe dos cantores. Em Biche de Laurar. Salmo de Davi. Meu Deus, porque você me abandonou e vai embora sem me ajudar, sem ouvir minhas queixas. Meu Deus, clamo durante o dia e tu não respondes, noite, e eu não tenho descanso. No entanto, você é o Santo, você se senta no meio dos louvores de Israel. Em ti nossos pais confiaram, eles confiaram um no outro e você os livrou. Eles clamaram a ti e foram salvos, eles confiaram em você e não ficaram confusos. E eu sou um verme e não um homem, o opróbrio dos homens e o desprezado do povo. Todos que me veem riem de mim, abrem a boca, balançam a cabeça. Entregue-se ao Senhor. O Senhor o salvará, Ele o livrará, pois o ama. Sim, você me tirou do ventre de minha mãe, você me colocou em segurança nos seios de minha mãe. Desde o ventre de minha mãe estive sob os teus cuidados, desde o ventre de minha mãe tens sido o meu Deus. Não se desvie de mim quando a angústia estiver próxima, quando ninguém vier em meu socorro. Muitos touros me cercam, touros de baixa me cercam. Eles abrem suas bocas contra mim, como um leão que se despedaça e ruge. Eu sou como água fluindo, e todos os meus ossos se partem, meu coração é como cera, derrete-se em minhas entranhas. Minha força se seca como o barro, e minha língua se apega ao meu paladar, você me reduz ao pó da morte. Pois cães me cercam, um bando de canalhas me cerca, furaram minhas mãos e meus pés. Eu poderia contar todos os meus ossos. Eles observam, eles olham para mim. Eles dividem minhas roupas, eles tiram a sorte para minha túnica. E tu, Senhor, não vás embora. Você que é minha força, venha depressa em meu socorro. Proteja minha alma contra a espada, minha vida contra o poder dos cães. Salve-me da boca do leão, livra-me dos chifres do búfalo. Publicarei o teu nome entre os meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vocês que temem ao Senhor, louvem-no. Todos vocês, descendentes de Jacó, glorifiquem-no. Trema diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. Pois ele não tem desprezo nem desprezo pelas tristezas dos miseráveis, nem esconde deles o rosto, mas ele ouve quando ele grita com ele. Você será na grande assembleia o objeto de meus louvores, cumprirei meus votos na presença daqueles que te temem. Os aflitos comerão e ficarão satisfeitos, os que buscam o Senhor o louvarão. Que seu coração viva para sempre. Todos os confins da terra pensarão no Senhor e se voltarão para ele, todas as famílias das nações se curvarão diante de sua face. Pois ao Senhor pertence o reino, Ele governa as nações. Todos os poderosos da terra comerão e se curvarão também, diante dele se curvarão todos aqueles que descem ao pó, aqueles que não podem manter suas vidas. A posteridade o servirá, a geração futura será informada sobre o Senhor. Quando ela vier, anunciará sua justiça, anunciará seu trabalho ao povo recém-nascido. Introdução. O Salmo 22 é um antigo poema de profunda tristeza e desespero, mas que encoraja esperança e força diante da adversidade. Escrito há milhares de anos pelo rei Davi, é um olhar comovente e poderoso para a alma de um homem que suportou grande sofrimento e encontrou paz em sua fé. O Salmo 22 é um salmo bem conhecido e reverenciado no Antigo Testamento da Bíblia. É um dos salmos de Davi e é considerado uma obra-prima da poesia hebraica. Este salmo é um exemplo de salmo de lamentação e reflete as profundas emoções e lutas do salmista enquanto ele clama a Deus por ajuda. Ao longo do salmo, o salmista alterna entre expressões de desespero e esperança, declarando finalmente sua confiança em Deus.
O salmo foi interpretado de várias maneiras, inclusive como uma profecia da crucificação de Jesus Cristo e como um comentário sobre a experiência humana de sofrimento e libertação. Seu significado histórico e popularidade duradoura fizeram do Salmo 22 um texto central na tradição judaica e cristã. No sentido mais geral, o Salmo 22 fala de uma pessoa que clama a Deus para salvá-lo das provocações e tormentos de seus inimigos e, nos últimos 10 versículos, agradece a Deus por salvá-lo. O abandonado, salvo e triunfante servo de Deus. O Salmo 22 é outro salmo com um título, Ao Principal Músico. Defina como de Don Steg. Um salmo de Davi. Pode-se dizer que é um salmo cantado ao maior músico, em uma melodia desconhecida, pelo gentil salmista de Israel, 2 Samuel 23 versículo 1. Aqui Davi canta como mais do que um artista, mas também como um dos maiores profetas de todos os tempos. Falar, apontando mais para seu filho maior, Jesus, o Messias, do que para si mesmo. É uma espécie de joia entre os salmos, e é particularmente excelente e notável. Ele contém aqueles sofrimentos profundos, sublimes e pesados de Cristo, quando ele agoniza em meio aos terrores e dores da ira divina e da morte que ultrapassam todo pensamento e compreensão humana. A agonia dos abandonados. O Salmo 22 é uma peça literária comovente e poderosa que reflete temas de abandono, angústia e dependência de Deus. Ao longo do Salmo, o salmista clama pela ajuda de Deus, expressando sentimentos de abandono e solidão em meio aos problemas. Apesar desses sentimentos, o salmista se volta para Deus em busca de consolo e proteção, declarando que Deus é santo e digno de louvor. Academicamente, o Salmo 22 é uma obra literária rica e complexa, demonstrando o uso sofisticado de metáforas, imagens e paralelismo na antiga poesia judaica. O Salmo é notável pelo uso de imagens vívidas e poderosas, pois o salmista se compara a uma ovelha pobre e necessitada, e sua angústia a de alguém reduzido ao pó da morte. Historicamente, este salmo tem sido uma fonte de conforto e encorajamento para o povo judeu ao longo dos séculos e continua a inspirar os crentes hoje. Ao longo do salmo, a afirmação de que Deus é a fonte de força e salvação, mesmo diante do desamparo e da angústia, é uma mensagem central de fé para judeus e cristãos e serve como um poderoso lembrete da presença e atenção de Deus em um momento de problemas. Além de seus temas de abandono e angústia, o Salmo 22 também é um salmo de triunfo e ação de graças. Na segunda metade do salmo, o salmista agradece a Deus pela libertação e declara que Deus será louvado por todas as nações. Esta declaração de triunfo e ação de graças é um lembrete poderoso da vitória final de Deus sobre o mal e serve como um encorajamento para os crentes diante das dificuldades. No geral, o Salmo 22 é uma contribuição envolvente e significativa para a herança espiritual do povo judeu e continua a inspirar e elevar os crentes hoje. Suas imagens poderosas e linguagem comovente o tornam uma ferramenta poderosa para reflexão e devoção pessoal, oferecendo conforto e esperança para aqueles que se sentem perdidos e sozinhos. Salmo 22 versículo 1 a 2. O clamor dos abandonados. Meu Deus, por que me abandonaste? Porque você está tão longe de me ajudar, e das palavras do meu gemido. Oh meu Deus, clamo de dia, mas tu não ouves, e na estação da noite, e não fico calado. Pode ser aplicado a Davi, ou a qualquer outro filho de Deus, buscando sinais de seu favor, pressionado pelo fardo de seu desagrado, rugindo sob ele, como alguém dominado pela dor e pelo terror, chorando sinceramente para ser aliviado e, se assim, apreendendo-se abandonado por Deus, sem ajuda, não ouvido, ainda chamando-o novamente e novamente, meu Deus, e continuando dia e noite a chorar por ele, e ansiando por seu retorno gracioso. Meu Deus, por que me abandonaste? Este salmo começa abruptamente, com uma cena perturbadora. Aquele que conhece e confia em Deus é abandonado e clama a Deus em agonia. Este é um salmo de Davi, e houve muitos casos na vida de Davi em que ele poderia escrever um poema tão agonizante. Antes e depois de assumir o trono de Israel, Davi viveu tempos de grande perigo e dificuldade. Embora este salmo fosse certamente verdadeiro para o rei Davi em sua experiência de vida, é, como muitos salmos, ainda mais verdadeiro para Jesus, o Messias, do que para Davi. Jesus escolheu deliberadamente essas palavras para descrever sua agonia na cruz. Mateus 27 versículo 46. Podemos estar bastante certos de que Jesus meditou sobre o Antigo Testamento durante as horas de seu sofrimento e que viu sua crucificação como um cumprimento do Salmo 22 em particular. Não duvido que Davi, embora estivesse de olho em sua própria condição em várias passagens usadas aqui, foi levado pelo espírito de profecia além de si mesmo e para Cristo, com quem somente ele concorda real e plenamente. Deus, esta abertura é poderosa em pelo menos 2 níveis.
O grito "meu Deus" mostra que os desamparados tiveram um relacionamento com Deus. Ele foi vítima da crueldade dos homens, mas o clamor e a queixa são de Deus, mesmo do meu Deus, e não do contra o homem. Em segundo lugar, a repetição da súplica mostra a intensidade da agonia. Foi então que sentiu na alma e no corpo o horror do desagrado de Deus com o pecado, pelo qual se comprometera. Porque você me abandonou. Há uma nota de surpresa neste grito e nas linhas seguintes. O Forsaken parece confuso, porque meu Deus me abandonaria. Outros podem merecer, mas não entendo porque ele me abandonaria. Podemos facilmente imaginar uma situação na vida do rei Davi em que ele experimentou isso. Muitas vezes ele se viu em circunstâncias aparentemente impossíveis e se perguntou por que Deus não o salvou imediatamente. No entanto, além de Davi e de sua vida, esse grito de agonia e a identificação intencional de Jesus com essas palavras são algumas das descrições mais intensas e misteriosas do que Jesus experimentou na cruz. Jesus experimentou grande dor e sofrimento, tanto físico quanto emocional durante sua vida. No entanto, ele nunca conheceu a separação ou alienação de seu Deus Pai. Naquele momento ele experimentou o que nunca havia experimentado antes. Houve um sentido significativo em que Jesus se sentiu abandonado por Deus Pai na cruz. Na cruz, uma transação sagrada ocorreu. Deus, o Pai, via Deus, o Filho, como um pecador. Como o apóstolo Paulo escreveria mais tarde, Deus fez aquele que não conheceu pecado um pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus nele. 2 Coríntios 5 versículo 21. No entanto, Jesus não apenas suportou a retirada do Pai da comunhão, mas também o derramamento real da ira do Pai sobre ele como um substituto para a humanidade pecaminosa. Era a escuridão e a escuridão de seu horror, foi então que ele entrou nas profundezas das cavernas do sofrimento. Ser abandonado significa ter a luz da face de Deus e o sentido de sua presença eclipsados, o que aconteceu com Jesus quando ele suportou a ira de Deus contra o pecado por nós. Ele teve que sentir a perda do sorriso de seu Pai, porque os condenados ao inferno devem ter provado esta amargura, e é por isso que o Pai fechou o olho de seu amor, colocou a mão da justiça diante do sorriso de seu rosto e que seu filho clame: meu Deus, porque me desamparaste? Por mais horrível que fosse, cumpriu o bom e amoroso plano de redenção de Deus. É por isso que Isaías pode dizer: no entanto, aprova ao Senhor e esmagá-lo. Isaías 53 versículo 10. Ao mesmo tempo, não podemos dizer que a separação entre o Pai e o Filho na cruz foi completa. Paulo deixou isso claro em 2 Coríntios 5 versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo na cruz. Porque você me abandonou. Há uma questão definida nessas palavras de Davi, e como Jesus se apropriou delas na cruz. O que Jesus suportou na cruz foi tão complexo, tão sombrio e tão misterioso que, naquele momento, estava além da compreensão emocional. Spurgeon olhou para esta questão com foco na palavra você. Você, eu posso entender porque o traidor Judas e o tímido Pedro foram embora, mas você, meu Deus, meu amigo fiel, como pode me deixar? É o pior de tudo, sim, pior do que tudo junto. O próprio inferno tem como sua chama mais feroz a separação da alma de Deus. Podemos imaginar a resposta à pergunta de Jesus: por quê? Porque, meu filho, você escolheu ficar no lugar dos pecadores culpados. Você que nunca conheceu o pecado, você fez o sacrifício infinito para se tornar pecado e receber minha justa ira contra o pecado e os pecadores. Você está fazendo isso por causa do seu grande amor e por causa do meu grande amor. Então o Pai poderia dar ao Filho um vislumbre de sua recompensa, a justa multidão de seu povo nas ruas douradas do céu, todos cantando louvores ao seu Redentor, todos cantando o nome de Jeová e do Cordeiro, e isso era parte da resposta à sua pergunta. Porque você está tão longe de me ajudar? Davi sabia como era sentir a presença e a libertação de Deus e já havia experimentado isso muitas vezes antes. Cada período anterior de ajuda tornou esta dramática ausência da ajuda de Deus mais devastadora. Pior ainda, parecia não haver explicação para a falta de ajuda de Deus, daí a pergunta porquê. Sem dúvida, Davi experimentou isso, mas apenas como uma sombra em comparação com a experiência de Jesus. Antes da cruz, Jesus viveu cada momento em comunhão consciente com Deus Pai, combinada com a dependência contínua da ajuda do Pai e do Espírito. Na cruz, Jesus se sentiu impotente, porque parecia que o Pai estava tão longe de ajudá-lo. Oh meu Deus, clamo durante o dia, mas tu não ouves. Outra dimensão da agonia de Davi foi o fato de que ele fazia repetidos e constantes apelos a Deus e ainda assim se sentia totalmente ignorado. Seu gemido não foi respondido, seu grito foi ignorado. David certamente experimentou isso, o maior filho de Davi experimentou isso em um grau muito maior. Na cruz, Jesus sentiu-se abandonado pelo Pai e sentiu os seus gemidos e gritos sem resposta.
As deserções espirituais são as aflições mais dolorosas dos santos, quando suas evidências são veladas, as consolações divinas suspensas, sua comunhão com Deus interrompida e os terrores de Deus colocados contra eles. Quão tristes são suas mentes e quão estéreis são todas as suas conveniências. Mesmo a queixa deles sobre esses fardos é um bom sinal de vida espiritual e sentidos espirituais exercitados. Gritar: meu Deus, porque estou doente? Porque sou pobre. Daria motivos para suspeitar de descontentamento e mundanismo. Mas porque Ele me abandonou? É a linguagem de um coração que promete sua felicidade em favor de Deus. Quando lamentamos a retirada de Deus, ainda devemos chamá-lo de nosso Deus e continuar a invocá-lo como nosso. Quando queremos a fé da segurança, devemos viver pela fé da adesão. Seja como for, Deus é bom e Ele é meu, embora Ele me mate, ainda assim eu confio nele. Embora Ele não me responda imediatamente, continuarei orando e esperando. Se Ele se calar, eu não me calarei. Cristo, em seus sofrimentos, clamou fervorosamente a seu Pai por seu favor e sua presença com Ele. Ele chorou de dia, na cruz, e de noite, quando estava morrendo no jardim. Ele ofereceu altos gritos e lágrimas para aquele que poderia salvá-lo, e com um pouco de medo também. Hebreus 5 versículo 7. No entanto, Deus o abandonou, estava longe de ajudá-lo e não o ouviu, e era disso que ele se queixava mais do que de todos os seus sofrimentos. Deus o entregou nas mãos de seus inimigos, foi por seu conselho determinado que ele foi crucificado e morto, e ele não deu consolo razoável. Mas, sendo Cristo feito pecado por nós, de acordo com isso, o Pai o sujeitou às presentes impressões de sua ira e desagrado contra o pecado. Aprova ao Senhor moê-lo e fazê-lo sofrer, Isaías 53 versículo 10. Mas mesmo então ele manteve firmemente seu relacionamento com seu Pai como seu Deus, por quem ele agora era empregado, a quem ele agora servia e com quem ele deveria logo será glorificado. Salmo 22 versículos 3 a 5. Lembrança da natureza de Deus e socorro prévio. Mas tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em você, eles confiaram, e tu os livraste. Eles clamaram a ti, e foram entregues, eles confiaram em você e não se envergonharão. Mas tu és santo. Os abandonados lembraram-se de Deus e sua grandeza, mesmo quando profundamente aflitos. Ele não amaldiçoou ou blasfemou contra Deus, e sabia que sua presente agonia não mudava a santidade de Deus. Tu és santo, ó grandeza, entronizado nos louvores de Israel. Sentimos que a crise atual encheu Davi, e o maior filho de Davi, de dúvidas e confusão, mas ele não permitiria que ninguém duvidasse da santidade ou grandeza de Deus. Tudo o que ele não sabia sobre sua situação atual, ele sabia que Deus era santo. Eis o triunfo da fé, o Salvador permaneceu como uma rocha no vasto oceano da tentação. À medida que as ondas subiam, sua fé, como a rocha coral, crescia e se fortalecia até se tornar uma ilha de salvação para nossas almas náufragas. É como se ele dissesse: não importa o que estou passando. Tempestades podem uivar para mim, os homens desprezam, os demónios tentam, as circunstâncias dominam, e o próprio Deus me abandona, mas Deus é santo, não há iniquidade nele. Não podemos questionar a santidade de Deus, mas podemos discuti-la e usá-la como argumento em nossas petições. Nossos pais confiaram em você. Eles clamaram a você e foram libertados. Davi também se lembrou de como Deus havia respondido e livrado muitas vezes antes. Estranhamente, isso acrescentaria medidas de conforto e desespero. Conforto, sabendo que ele estava clamando ao mesmo Deus que havia livrado antes e que poderia livrar novamente. Desespero, sabendo que o Deus que havia livrado antes agora parecia tão distante e silencioso. Quase se pode ouvir a agonia dos desamparados. Eles clamaram a ti e foram libertados. Clamo a ti e sou ignorado. Nossos pais, o uso do pronome plural, nosso, mostra como Jesus era um com seu povo até na cruz. O envolvimento da aliança é projetado para o apoio da semente dos fiéis. Aquele que era o Deus de nossos pais deve ser nosso e, portanto, será nosso. Nosso Senhor Jesus, em seus sofrimentos, confiou nisto, que todos os pais que foram tipos dele em seus sofrimentos, Noé, José, Davi, Jonas e outros, foram entregues no devido tempo e também foram tipos de sua exaltação, portanto, ele sabia que também não deveria ser confundido. Isaías 50 versículo 7 diz: pois o Senhor Deus me ajuda, portanto não fui desonrado, por isso levantei meu rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Salmo 22 versículo 6 a 8. Zombando dos abandonados. Mas eu sou um verme e não um homem, opróbrio dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem me ridicularizam, eles arrancam o lábio, meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, livre-o ele, que ele o livre, pois dele se compraz.
Mas eu sou um verme, e não um homem. Nossos pais foram honrados. Os patriarcas em seu tempo, primeiro ou último, apareceram grandes aos olhos do mundo: Abraão, Moisés, Davi. Mas Cristo é um verme e não um homem. Ele foi acusado de ser um homem mau, um blasfemador, um transgressor do sábado, um bebedor de vinho, um falso profeta, um inimigo de César, um cúmplice do príncipe dos demónios. Ele foi desprezado pelo povo como um homem desprezível e desprezível, não digno de nota, seu país sem reputação, suas conexões pobres mecânicas, seus apoiadores nenhum dos governantes ou fariseus, mas a turba. Ele foi ridicularizado como um homem tolo e um homem que não apenas enganou os outros, mas também a si mesmo. Aqueles que o viram pendurado na cruz riram dele. Eles estavam tão longe de sentir pena dele, ou se preocupar com ele, que aumentaram suas aflições, com todos os gestos e expressões de insolência que o censuravam por sua queda. Eles riem dele, se alegram com ele e riem de seus sofrimentos. Eles arrancam seus lábios, balançam a cabeça dizendo: este é aquele que disse acreditar que Deus o livraria, deixe-o libertá-lo agora. A intensidade do conflito fez com que David se sentisse não apenas ignorado, mas também insignificante. Deus parece ajudar outros homens, mas parece não ajudar os vermes. A baixa reputação que ele tinha aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros só aumentava sua agonia. Isso foi dramaticamente realizado no maior filho de Davi, que na cruz ele foi o opróbrio dos homens e desprezado pelo povo. Homens cruéis zombaram de Jesus em sua maior agonia. Mateus 27 versículos 39 a 44. Este versículo é um milagre da linguagem. Como poderia o Senhor da Glória ser humilhado a ponto de ser não apenas inferior aos anjos, mas ainda inferior aos homens? Que contraste entre eu sou e eu sou um verme. Ele se sentia como um verme impotente, indefeso, pisoteado, passivo quando esmagado, e despercebido e desprezado por aqueles que o pisoteavam. Ele escolhe a mais fraca das criaturas, que é toda carne, e torna-se, quando pisado, torcido, carne trêmula, totalmente desprovido de todo poder, exceto a força para sofrer. Era uma verdadeira imagem de si mesmo quando seu corpo e alma se tornaram uma massa de miséria, a própria essência da agonia, nas agonias da crucificação. Eles arrancam os lábios, balançam a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor, deixe-o livrá-lo. A miséria de Davi é multiplicada contra aqueles que zombaram e entenderam mal sua agonia. Eles usaram isso como desculpa para questionar seu relacionamento com Deus, como os amigos de Jó fizeram com ele em seu sofrimento. Era como se dissessem: parecia que ele confiava no Senhor, mas todos nós sabemos que o Senhor livra os que nele confiam. Parecia que ele estava se entregando a Deus, mas isso deve estar errado porque ele não foi liberto. Ele confiou no Senhor para salvá-lo. Se Jesus se identificou com as palavras iniciais do Salmo 22 com seu alto clamor na cruz, Mateus 27 versículo 46, então seus inimigos involuntariamente se identificaram com os desdenhosos inimigos de Deus e seu ungido em seu zombaria de Jesus na cruz, Mateus 27 versículo 43, ele confiou em Deus, deixe-o libertá-lo agora. Em um homem verdadeiramente gracioso, sua confiança em Deus é conhecida. Essa confiança demonstrada por homens crentes não é compreendida pelo mundo. Esta verdadeira fé quase certamente será ridicularizada em um momento ou outro. Que ele o livre, pois nele se deleita. Esta declaração revela a frequente ignorância e crueldade daqueles que se opõem a Deus e ao seu povo. Ele afirmou não ver nenhuma libertação, quando de fato viria em breve. Também questionou o deleite de Deus nos abandonados, quando Deus realmente agradou e agrada a ele. Uma ironia virulenta, pela qual eles tentaram fazê-lo perder a confiança e, assim, levá-lo ao desespero e à destruição. Salmo 22 versículo 9 ao 11. Uma súplica: tu és o meu Deus desde os primeiros dias. Mas foste tu que me tiraste do ventre de minha mãe, você confiou em mim enquanto eu estava nos seios de minha mãe. Eu fui lançado em ti desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, você é meu Deus. Não fique longe de mim, pois o problema está próximo, porque não há ninguém para ajudar. Mas foste tu que me tiraste do seio. David compreendeu, tanto para si como, profeticamente falando, para o futuro Messias, que no fundo da agonia e do sentimento de abandono ainda se podia invocar a Deus em memória de melhor vezes. O abandonado não disse: já que me sinto abandonado por Deus, vou abandoná-lo. Permaneceu firme na noite escura da alma e sempre apelou ao Deus que cuidou dele desde o nascimento. Esta criança que agora está lutando a grande batalha de sua vida, usa a misericórdia de seu nascimento como um argumento com Deus. A fé encontra armas em todos os lugares. A quem quer acreditar nunca faltarão motivos para acreditar.
Desde o ventre de minha mãe, enquanto nos seios de minha mãe, desde o nascimento, você é meu Deus, os réprobos argumentam em boas bases lógicas. Relembrou a Deus o cuidado dispensado desde os primeiros dias. Essa graça anterior pode parecer desperdiçada se a vítima não for resgatada em sua crise atual. Não fique longe de mim, pois o problema está próximo. Pois não há ninguém para ajudar, o pedido de ajuda é novamente falado com eloquência e persuasão. Deus parece distante, mas o problema está próximo e não há ninguém para me ajudar, então você deve me ajudar, Deus. Salmo 22, versículo 12 a 18. A agonia dos abandonados. Muitos touros me cercaram, poderosos touros de Bashan me cercaram. Eles ficam boquiabertos para mim, como um leão furioso que ruge. Me derramei como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração é como cera, ele se fundiu em mim. Minha força secou como um caco, e minha língua se apega ao meu maxilar. Você me trouxe para o pó da morte. Pois os cães me cercaram, a assembleia dos ímpios me prendeu. Traspassaram as minhas mãos e os meus pés, posso contar todos os meus ossos. Eles olham para mim e me encaram. Compartilham minhas roupas, e pelas minhas roupas tiram a sorte. Muitos touros me cercaram, o desamparado novamente descreve sua crise. Ele descreveu as pessoas que o atormentavam como poderosos touros de Bashan, grandes animais proverbiais por sua força. Eles o cercam e o ameaçam. O touro é o emblema da força bruta, que chifra e pisoteia tudo à sua frente. Sacerdotes, anciãos, escribas, fariseus, chefes e capitães bramavam ao redor da cruz como gado selvagem, pastando nos pastos solitários e gordos de Bashan, cheios de força e fúria, eles pisotearam e esquadrinharam o inocente, e ansiaram por escorná-lo até a morte com suas crueldades. Estou dramado. The Forsaken parecia completamente vazio. Ele não via dentro de si recursos capazes de enfrentar a crise atual. Seja qual for a sua força ou resistência, ela derramou como água no chão. Meu coração falha, minha mente se esgota e vai como água que, uma vez derramada, nunca mais poderá ser recuperada, minha própria carne se derrete em mim e me tornei tão fraco quanto a água. Meus ossos estão desarticulados, meu coração é como cera, ela se derreteu em mim. Isso descrevia a condição física extrema de Davi na época, mas também é uma profecia surpreendentemente precisa do futuro sofrimento do filho de Davi na cruz. A posição deliberadamente desajeitada e tensa do homem crucificado significava que na cruz Jesus poderia dizer: meus ossos estão desconjuntados. Davi não estava familiarizado com a prática da crucificação em sua época, mas descreveu sua agonia física com a precisão de um profeta do Senhor. Também há motivos para acreditar, com base principalmente no versículo 34 de João 19, que na cruz Jesus sofreu um coração dilacerado, fazendo as palavras meu coração é como cera, ele também se fundiu em mim de uma forma surpreendentemente específica. Minha língua se apega ao meu maxilar, como era normal para qualquer um que sofre essa agonia da crucificação, Jesus sofreu grande sede na cruz, João 19 versículo 28. Você me levou ao pó da morte. David usou esta comovente frase poética para descrever a extensão de sua miséria. Ele provavelmente tinha em mente a maldição que Deus colocou sobre Adão após seu pecado, porque tu és pó, ao pó tornarás, Gênesis 3, versículo 19. Visto que toda a humanidade estava contida em Adão, essa maldição se estende a toda a raça humana, e David sentiu-se perto do pó da morte. Obviamente, Davi não morreu na crise descrita por este salmo, ele viveu para escrevê-lo e outros. Ele chegou à beira da mortalidade quando Deus o levou ao pó da morte. No entanto, Jesus, o filho de Davi, não apenas chegou à beira da morte, ele foi mergulhado no pó da morte e toda a maldição que isso implicava. Jesus carregou o aguilhão da maldição de Adão por nós, Gálatas 3, versículo 13, para que não tivéssemos que carregá-lo nós mesmos. Pois os cães me cercaram, a assembleia dos ímpios me trancou, a crise de Davi seria ruim o suficiente mesmo se ele estivesse cercado por amigos solidários, sua miséria aumentou porque havia homens violentos e perversos por todos os lados. Na sua morte, o filho de David tinha poucos simpatizantes. Odiadores, escarnecedores e escarnecedores cercaram Jesus na cruz e procuraram agravar seus sofrimentos. Mateus 27 versículos 39 a 44 e Marcos 15 versículos 29 a 32. Eles traspassaram minhas mãos e meus pés. Talvez aqui Davi estivesse se referindo aos ferimentos que recebeu enquanto lutava contra esses inimigos determinados, talvez ele tenha escrito puramente profeticamente. Em todos os aspectos, centenas de anos antes de os romanos adotarem a prática persa da crucificação, o profeta Davi descreveu as feridas da crucificação que seu filho mais velho suportaria. Posso contar todos os meus ossos. Davi examinou suas feridas e descobriu que não tinha ossos quebrados.
O filho de Davi também, apesar de seu grande sofrimento na cruz, não sofreu nenhuma fratura. Já notou isso cuidadosamente. João 19, versículo 31 a 37. Este fato cumpriu esta profecia, bem como o Salmo 34, versículo 20 e o padrão do Cordeiro Pascal conforme descrito em Êxodo 12, versículo 46 e Números 9, versículo 12. Eles olham para mim e me encaram. Em sua crise, David era o centro das atenções indesejadas. Seus carrascos não lhe concederam a dignidade do sofrimento privado, mas expuseram todas as coisas ao seu olhar. O grande filho de Davi também não encontrou lugar para se esconder do olhar indesejado dos homens cruéis e zombeteiros na cruz. Na cruz, Jesus foi alvo não só de escárnio e humilhação, Mateus 27 versículos 39 a 44, Marcos 15 versículos 29 a 32, mas também de simples espanto, como quando o centurião disse, verdadeiramente, era o Filho de Deus. Mateus 27 versículo 54. Lucas também notou que toda a multidão que havia se reunido com essa visão, vendo o que havia acontecido, batia no peito e voltava. Lucas 23 versículo 48. Eles olham para mim e me encaram. Oh, quão diferente é aquele olhar que o pecador acordado olha para o Calvário, quando a fé levanta seus olhos para aquele que agonizou, sangrou e morreu pelos culpados. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre as minhas vestes lançam sortes. Davi foi tão humilhado diante dos seus adversários, tão impotente contra eles, que até tiraram as suas vestes e as usaram para si. Assim como outros aspectos do Salmo 22, isso foi cumprido de forma ainda mais literal na experiência de Jesus do que na vida de Davi. Como era o costume da época, Jesus foi despido ou quase nu para a cruz, e os soldados jogaram por suas roupas ao pé da cruz. João 19 versículo 23 a 24 e Mateus 27 versículo 35 citam esta linha do Salmo 22 como sendo cumprida. Olhos ímpios olharam insultuosamente para a nudez do Salvador e chocaram a sagrada delicadeza de sua santa alma. A visão do corpo moribundo deveria ter conquistado a simpatia da multidão, mas apenas aumentou sua alegria selvagem, enquanto eles se regozijavam com seus olhos cruéis sobre suas misérias. Salmo 22 versículo 19 a 21ª. Um pedido de ajuda e libertação. Mas tu, Senhor, não te afastes de mim, ó minha força, apressa-te em ajudar-me. Livra-me da espada, minha preciosa vida do poder do cão. Salve-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Mas você, ó Senhor, não se afaste de mim. O pedido do Salmo 22, versículo 11, é aqui repetido. Davi parecia acreditar que poderia suportar qualquer coisa se desfrutasse da presença consciente de Deus. Seu apelo não está centrado em mudar sua situação, mas na presença de Deus na crise. Apresse-se em ajudar-me. Me entregue. Salve-me, imaginando seus adversários como animais cruéis, o cachorro, a boca do leão, os chifres dos bois selvagens. Davi implorou pela ajuda e libertação que a presença de Deus traz. Essas linhas refletem não apenas o grande perigo e miséria de Davi e seu filho mais velho, mas acima de tudo sua confiança no Deus eterno como seu libertador. Ele e somente Ele é a esperança deles. Livrai-me da espada. A ira de Deus foi a espada, que se vingou de todos os homens, foi a espada flamejante, que expulsou os homens do paraíso. A resposta para Forsaca. Salmo 22 versículo 21b a 23. O réprobo louva a Deus entre o seu povo. Você me respondeu. Declararei o teu nome a meus irmãos, no meio da assembleia eu te louvarei. Vocês que temem ao Senhor, louvem-no. Todos vocês, descendentes de Jacó, glorifiquem-no e temam-no, todos vocês, descendentes de Israel. Tu me respondeste, depois de derramar sua alma em agonia, agora o desamparado tem a gloriosa sensação de que Deus o atendeu. A crise tornou-se suportável sabendo que Deus não está distante de seu sofrimento nem silencioso nele. A resposta de Deus aos abandonados instantaneamente significou que ele não se sentia mais abandonado. A libertação da própria crise ainda pode estar por vir, mas a libertação de se sentir abandonado por Deus em meio à crise era dele. Há imenso alívio, alegria e paz nas palavras, você me respondeu. Enquanto ele chora assim, a convicção de que ele é ouvido inunda sua alma. É como um último raio de sol no final de um dia tempestuoso. É fácil ver essas palavras cumpridas na experiência de Davi, mas eles foram perfeitamente terminados em Jesus. Foi também a determinação pela qual outro abandonado, Jó, lutou tanto. Mesmo sem libertação imediata da dificuldade, há imenso conforto em saber que Deus está presente e não se cala em meio às nossas crises. Sabendo que Jesus cumpriu esse salmo profético, é justo se perguntar quando ele poderia falar ou experimentar o cumprimento dessas palavras. Você me respondeu.
Talvez, embora seja impossível dizer com certeza, foi enquanto ele ainda estava pendurado na cruz, mas depois da misteriosa e gloriosa transação de carregar o pecado da humanidade. Foi talvez depois do anúncio triunfante, acabou. João 19 versículo 30, mas antes ou mesmo nas palavras calorosas, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, versículo 46. Essas palavras indicam um senso restaurado de fraternidade substituindo o senso anterior de rendição. Declararei o teu nome aos meus irmãos, tendo sido liberto senão da própria crise, certamente do sentimento de ser abandonado na crise. Agora a promessa é feita para glorificar e louvar o Deus da libertação. Outros precisavam conhecer a grandeza de Deus em tal extremidade. Hebreus 2 versículo 12 cita a segunda metade do Salmo 22, especialmente o Salmo 22 versículo 22, provando claramente que todo o Salmo aponta para Jesus, não apenas a agonia da primeira metade. Na noite antes de sua crucificação, Jesus fez uma oração gloriosa, e uma linha dessa oração diz: Eu declarei seu nome a eles e o declararei. João 17 versículo 26. Estas palavras, oradas à sombra da cruz, podem ser entendidas como um desejo deliberado de cumprir aquela palavra do Salmo 22, declararei o teu nome aos meus irmãos. Jesus entendeu que sua obra obediente na cruz traria grande glória a seu Deus e Pai, declarando a grandeza de seu nome. Podemos dizer que esta seção do Salmo 22 reflete a principal razão pela qual Jesus foi para a cruz, para glorificar e obedecer a seu Deus e Pai. Vocês que temem o Senhor, louvem-no. O comando é dado para louvar, glorificar e temer ao Senhor. O Deus de tão grande livramento merece as três coisas de toda a humanidade. Vemos profeticamente nesta seção Jesus fazendo duas grandes coisas como resultado de sua grande obra na cruz. Jesus proclamando o nome de Deus, declararei o teu nome aos meus irmãos. Jesus conduz os remidos em louvor, no meio da assembleia eu te louvarei. A partir deste segundo ponto, podemos concordar que, quando oramos na terra, nossas orações não estão sozinhas, mas nosso grande sumo sacerdote está presente para oferecer nossos pedidos junto com os dele. Quando cantamos na terra, é a mesma coisa. Não está Jesus Cristo no meio da Assembleia, reunindo todas as notas que saem de lábios sinceros, para colocá-las no incensário de ouro e elevá-las como precioso incenso diante do trono da infinita majestade? Salmo 22 versículo 24 ao 25. Louvando ao Deus que atende os abandonados. Pois ele não desprezou nem abominou a aflição do aflito, ele também não escondeu o rosto dela, mas quando ele clamou a ele ouviu. Meu louvor será teu na grande assembleia, cumprirei meus votos diante daqueles que o temem. Pois ele nem desprezou nem abominou a aflição dos aflitos, as palavras triunfais de Davi, mais uma vez, perfeitamente cumpridas em seu filho adulto Jesus, refletem profunda sabedoria e profundidade espiritual. O Deus que responde aos abandonados permitiu a aflição dos aflitos, no entanto, ele nem o desprezou nem o abominou. Deus usou e usaria essa aflição para bons e grandes propósitos. Alguns membros do povo de Deus associam automaticamente qualquer aflição com a desvantagem de Deus. É verdade que às vezes a aflição pode vir como punição, para o incrédulo, ou como disciplina, para o crente. No entanto, às vezes, a aflição é algo que Deus não despreza e usa com bons resultados na vida de seu povo. É neste sentido que se cumprem as palavras de Isaías 53 versículo 10, contudo, ao Senhor agradou-me ele. A aflição não foi desprezada. Ele também não escondeu o rosto dela. Certamente Davi, e o maior filho de Davi, sentiu que o pai escondia sua face. Porque você me abandonou? Porque você está tão longe de me ajudar? Você não ouve, Salmo 22 versículo 1 a 2. No entanto, agora, depois que a resposta de Deus veio, Salmo 22 versículo 21b, está claro que ele nunca deixou os aflitos, mesmo no meio da aflição. Mas quando ele o chamou, ele ouviu, a resposta parecia insuportavelmente demorada, mas veio. Tanto Davi como o filho de Davi podiam dizer, ele ouviu o meu clamor. Meu louvor será teu na grande assembleia, eu pagarei meus votos. Há dois aspectos para uma boa resposta a uma libertação tão maravilhosa. O primeiro é o elogio público e o segundo cumpre suas promessas. Salmo 22 versículo 26 a 27. Outros que se alegram no Deus que responde. Os pobres comerão e ficarão satisfeitos, aqueles que o buscam louvarão ao Senhor. Deixe seu coração viver para sempre. Todos os confins do mundo se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se curvarão diante de ti. Os pobres comerão e ficarão satisfeitos. Se Deus mostra tal fidelidade aos aflitos, há esperança para os pobres. O bom Deus cuidará dos pobres que confiam nele e o buscam. Eles também louvarão ao Senhor.
A fidelidade de Deus aos abandonados torna-se o fundamento da sua fidelidade aos necessitados, como os pobres. Sua satisfação na obra do Filho de Davi significa graça, bênção e alegria. Deixe seu coração viver para sempre, para os outros. Aqueles que o buscam louvarão ao Senhor. Há uma promessa de que aqueles que o buscam realmente encontrarão o Senhor e, assim, o louvarão. Há almas agora que choram pelo pecado e anseiam por um Salvador que logo as encontrará e então se tornará os cantores mais sinceros da nova canção. Eles estão chegando aos milhares agora mesmo. A música de louvor continuará enquanto o sol brilhar e a glória do Senhor cobrir a terra como as águas cobrem o mar. De geração em geração será louvado o nome do Senhor. Todos os confins do mundo se lembrarão e se voltarão para o eterno. A fidelidade de Deus aos desamparados torna-se também a base para trazer todos os confins do mundo para o eterno. Não apenas é verdade que o Senhor não desprezou nem abominou a aflição dos aflitos. Salmo 22, versículo 24, mas ele usa essa aflição para alcançar todos os confins do mundo para o conhecimento de Deus, para arrependimento para com ele e para sua adoração. Todas as famílias das nações adorarão diante de ti. Podemos dizer que esta seção do Salmo 22 mostra a segunda grande razão pela qual Jesus foi para a cruz, por simples amor por aqueles que acreditariam nele e em sua obra salvadora e, portanto, se lembrariam e se voltariam para o Senhor. Não é um exagero excessivamente sentimental dizer que Jesus pensou em seus redimidos e os amou até a cruz e sobre a cruz. Hebreus 12:2 diz de Jesus, que pela alegria que estava diante dele suportou a cruz, desprezando a ignomínia. O Salmo 22 mostra poderosamente essa alegria, tanto em sua obediência e glorificação de seu Deus e Pai, quanto na alegria de salvar e amar aqueles que confiam nele, que haveria irmãos a quem ele declararia o nome de Deus. Salmo 22, versículo 22. Neste último intervalo feliz, antes que ele realmente entregasse sua alma nas mãos de seu Pai, seus pensamentos correram e encontraram um lugar de descanso abençoado na perspectiva de que, após sua morte, todas as famílias das nações o adorariam. O Senhor, e que por uma posteridade escolhida o Altíssimo seja honrado. Acho que este é um pensamento absolutamente maravilhoso e que deve nos levar ao mais intenso amor e devoção a Jesus Cristo. Você e eu estávamos nos pensamentos de Jesus no momento de sua morte. Foi por você e por mim explicitamente e para nossa salvação do pecado que ele morreu. Salmo 10:28 da noite -31. Louvor duradouro para um Deus fiel. Pois o reino pertence ao Senhor, e ele governa as nações. Todos os prósperos da terra cumpram e a adorarão, todos os que descem ao pó se curvarão diante dele, mesmo aquele que não pode sustentar a vida. A posteridade o servirá. Será dito do Senhor para a próxima geração, eles virão e anunciarão sua justiça a um povo que nascerá, que ele fez isso. Pois o reino pertence ao Senhor, e ele reina sobre as nações. A experiência de aflição e crise não fez com que os velhos abandonados perdessem todo o senso de confiança no poder e na autoridade de Deus. O governo de Jeová sobre as nações dá sentido tanto à sua crise anterior quanto ao chamado para que todas as nações adorem perante Jeová. Salmo 22, versículo 27. Isso nos lembra que um dia Jesus reinará sobre todas as nações. Seria impensável de outra forma. Estará Cristo, o grande Rei, satisfeito em estabelecer-se num canto do mundo como chefe de uma escassa província? Nossa natureza recém-nascida anseia pela expansão do reino do Redentor e instintivamente ora por isso. Todos os ricos da terra cumpram e a adorarão, todos os que descem ao pó se curvarão diante dele. O Deus eterno é tão elevado que todos o honram, tanto os prósperos da terra como os que descem ao pó. Deve-se notar que, embora todos honrem o Senhor, eles o honram de maneiras diferentes. Os prósperos da terra desfrutam de uma refeição de comunhão e adoram a Deus. Em contraste, aqueles que descem ao pó simplesmente se curvam diante do Senhor em humilde reverência. Isso tem a mesma ideia da passagem posterior do apóstolo Paulo, quando ele escreveu, no nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, e dos que estão na terra, e dos que estão debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2 versículos 10 a 11. Aqueles que descem ao pó sugerem aqueles que são humilhados com razão, mas isso também pode ser entendido em um sentido mais amplo. Anteriormente no Salmo, o pó sugeria a mortalidade do homem e seu lugar sob a maldição. Salmo 22, versículo 15. Davi pode aqui usar aqueles que descem ao pó como uma mera representação de toda a humanidade. Se isso for verdade, então a frase mesmo aquele que não consegue se sustentar segue o mesmo pensamento. É uma frase sugestiva, especialmente dada a conexão deste salmo com Jesus, o Messias, o maior filho de Davi. De toda a humanidade, Jesus foi o único como aquele que pode sustentar a si mesmo.
O próprio Jesus disse sobre sua vida: ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. Eu tenho o poder de entregá-lo e tenho o poder de recuperá-lo. João 10 versículo 18. A posteridade o servirá. Será contado do Senhor para a próxima geração. A fidelidade de Deus para com o outrora abandonado é contada através das gerações, trazendo grande glória ao Senhor. Todos eles vão ver o que foi feito através do ancião abandonado e ouvirão que ele fez isso. O resultado é o serviço através das gerações, uma posteridade o servirá. Isso resulta na fama de Deus através das gerações. Será contado do Senhor para a próxima geração. Disso resulta a difusão da mensagem da justiça de Deus através das gerações. Elas virão anunciar a sua justiça a um povo que vai nascer. Podemos dizer que Jesus pensou em seus irmãos judeus na cruz. Meus irmãos, Salmo 22 versículo 22. Ele pensou nos gentios que vêm na Assembleia dos Remidos, na Grande Assembleia, Salmo 22 versículo 25. Ele até pensou nas gerações futuras a quem ele salvaria e que confiariam nele, até para a próxima geração, para um povo que nascerá, Salmo 22 versículo 30 a 31. Por fim, a visão se estende às gerações ainda não nascidas, em termos que antecipa a pregação da cruz, anunciando a justiça de Deus, ou livramento, sentido secundário da palavra, revelado na ação que ele empreendeu. Tudo isso contribui para a maravilhosa verdade, verdadeira para o rei Davi de Israel, mas muito mais gloriosamente cumprida em Jesus Cristo, de que nenhum dos sofrimentos dos abandonados foi em vão. Cada gota deste cálice de agonia foi e é usada para a grande glória de Deus. Na medida mais completa, Jesus se apropriou da vitória da segunda metade deste salmo tanto quanto fez da agonia da primeira metade. Pouco antes de morrer, Jesus exclamou: está consumado. João 19 versículo 30. Esta é uma citação do último versículo do Salmo 22. Em nosso texto, este versículo diz: ele fez, referindo-se a Deus como o sujeito. Mas não há objeto para o verbo em hebraico, e podemos muito bem traduzi-lo: é isso. O salmo que começou com o grito de abandono termina com a palavra que forjou, e o anúncio não está muito longe do alto clamor de Nosso Senhor: está consumado. Este Salmo 22 é um salmo poderoso e comovente que reflete temas de abandono, angústia e dependência de Deus. O salmista clama por ajuda, mas finalmente se volta para Deus em busca de consolo e proteção, declarando que Deus é santo e digno de louvor. O salmo é notável por seu uso de imagens e metáforas vívidas e tem sido uma fonte de conforto e encorajamento para os crentes ao longo da história. Ao longo do salmo, a declaração de que Deus é a fonte de força e salvação é uma mensagem central, e o salmo finalmente termina com uma declaração de triunfo e ação de graças. Salmo 22. Ao chefe dos cantores. Em Biche de Laurar. Salmo de Davi. Meu Deus, porque você me abandonou e vai embora sem me ajudar, sem ouvir minhas queixas. Meu Deus, clamo durante o dia, e tu não respondes, noite, e eu não tenho descanso. No entanto, você é o Santo, você se senta no meio dos louvores de Israel. Em ti nossos pais confiaram, eles confiaram um no outro e você os livrou. Eles clamaram a ti e foram salvos, eles confiaram em você e não ficaram confusos. E eu sou um verme e não um homem, o opróbrio dos homens e o desprezado do povo. Todos que me veem riem de mim, abrem a boca, balançam a cabeça. Entregue-se ao Senhor. O Senhor o salvará, Ele o livrará, pois o ama? Sim, você me tirou do ventre de minha mãe, você me colocou em segurança nos seios de minha mãe. Desde o ventre de minha mãe estive sob os teus cuidados, desde o ventre de minha mãe tens sido o meu Deus. Não se desvie de mim quando a angústia estiver próxima, quando ninguém vier em meu socorro. Muitos touros me cercam, touros de baixa me cercam. Eles abrem suas bocas contra mim, como um leão que se despedaça e ruge. Eu sou como água fluindo, e todos os meus ossos se partem, meu coração é como cera, derrete-se em minhas entranhas. Minha força se seca como o barro, e minha língua se apega ao meu paladar, você me reduz ao pó da morte. Pois cães me cercam, um bando de canalhas me cerca, furaram minhas mãos e meus pés. Eu poderia contar todos os meus ossos. Eles observam, eles olham para mim. Eles dividem minhas roupas, eles tiram a sorte para minha túnica. E tu, Senhor, não vás embora. Você que é minha força, venha depressa em meu socorro. Proteja minha alma contra a espada, minha vida contra o poder dos cães. Salve-me da boca do leão, livra-me dos chifres do búfalo. Publicarei o teu nome entre os meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vocês que temem ao Senhor, louvem-no. Todos vocês, descendentes de Jacó, glorifiquem-no.
Trema diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. Pois ele não tem desprezo nem desprezo pelas tristezas dos miseráveis, nem esconde deles o rosto, mas ele ouve quando ele grita com ele. Você será na grande assembleia o objeto de meus louvores, cumprirei meus votos na presença daqueles que te temem. Os aflitos comerão e ficarão satisfeitos, os que buscam o Senhor o louvarão. Que seu coração viva para sempre. Todos os confins da terra pensarão no Senhor e se voltarão para ele, todas as famílias das nações se curvarão diante de sua face. Pois ao Senhor pertence o reino, ele governa as nações. Todos os poderosos da terra comerão e se curvarão também, diante dele se curvarão todos aqueles que descem ao pó, aqueles que não podem manter suas vidas. A posteridade o servirá, a geração futura será informada sobre o Senhor. Quando ela vier, anunciará sua justiça, anunciará seu trabalho ao povo recém-nascido. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus! Recorremos a você em oração, inspirados pelas poderosas palavras do Salmo 22. Lembramos que em tempos de angústia e desamparo, você é nossa fonte de conforto e proteção. Agradecemos por enviar seu Filho, Jesus, para ser nosso servo sofredor, cumprindo a profecia de Isaías 53. No seu sofrimento e morte na cruz, Jesus carregou o peso do nosso pecado e da nossa dor, oferecendo-nos o dom da salvação. Damos graças por seu sacrifício e pela esperança que ele traz para nossas vidas. Ao refletirmos sobre os temas de abandono e desamparo no Salmo 22, pedimos que você esteja conosco em nossas lutas e nos ajude a recorrer a você em tempos difíceis. Declaramos nossa dependência de você e o louvamos por sua santidade e poder. Também agradecemos pelo triunfo final e vitória sobre o mal que temos dentro de você. Ajude-nos a confiar em seu plano final e ter a coragem de elogiá-lo e compartilhar seu amor com os outros. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, compartilhar, comentar e se inscrever em nosso canal, e ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos disponíveis. Para o próximo vídeo.